com relação ao assunto de cestas básicas, de ofertas, também lembrando que a Igreja Silva Jardim e várias igrejas aqui do nosso presbitério participam também de um programa da Prefeitura chamado Mesa Solidária, que é fornecimento de refeições, né, chamadas quentinhas, que são cozidas aqui, né, feitas aqui na nossa cozinha e em outras igrejas e entregues nos serviços sociais da Prefeitura. Nós temos feito aí em torno de 200 quentinhas a cada dia, que é a nossa responsabilidade. E sei que outras igrejas também têm feito isso, igrejas presbiterianas do nosso presbitério. Com relação às cestas básicas, o ano passado a Igreja Central, né, a Igreja da Comendadora Araújo, recebeu bastante e distribuiu também pelas igrejas do presbitério. Também a nossa igreja aqui, Silva Jardim, se engajou nessa distribuição de cestas básicas. O ano passado, só a igreja Silva Jardim forneceu em torno de 4 mil quilos de cestas de alimentos e materiais de higiene. Esse ano nós já estamos com mais de 1.000 quilos já distribuídos. E nós temos distribuído pelas igrejas presbiterianas dos bairros mais afastados, onde há mais carência, onde há mais desemprego, cidades aqui da região metropolitana, que está tendo muito desemprego, com essa situação que o país está vivendo de pandemia, e por isso a necessidade também é muito grande. Então, nós fizemos a entrega sempre, chamamos os pastores dessas igrejas, perguntamos se há necessidades, e eles vêm aqui, pegam, a gente entrega. Não só no nosso presbitério, mas também temos entregue na região de São José dos Pinhais, é uma região bastante industrializada e tem também tido bastante desemprego e muita necessidade. E só para lembrar que no nosso presbitério, o responsável por essa ação social de distribuição de cestas, de ação social efetivamente, é o pastor Renato aqui da nossa igreja, ele que está coordenando esse serviço esse ano no nosso presbitério. O nosso assunto hoje, nós estamos estudando na classe ética cristã, estamos estudando a carta de Tiago escrita às 12 tribos que se encontram na dispersão, a igreja então existente, e Tiago então escreve essa carta tratando de alguns assuntos que têm muito a ver com a ética cristã, tem muito a ver com como deve se portar, qual o comportamento, qual a atitude correta de um cristão verdadeiro. E hoje nós estamos então no capítulo 2 de Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, nós já no encontro anterior já estudamos os versículos de 1 a 13, que trata da acepção de pessoas. Hoje o nosso tema então vai estar de 14 a 26, que fala exatamente ou coincidentemente de boas obras. Esse tema então dos versículos 14 a 26. Eu vou ler só para a introdução desse tema, vou ler o versículo 14 desse texto, para não ler todos os versículos, que a gente vai tratando deles assim que avançarmos nesta meditação. Então diz assim o versículo 14, Tiago 2,14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Oremos. Deus Santo, Deus Eterno, agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estar nesta casa, entre os irmãos, em comunhão conosco, entre nós mesmos, mas, sobretudo, em comunhão contigo. É um privilégio, Deus, quando Tu, pela Tua providência, nos traz aqui, ó Deus. É um privilégio, ó Deus, porque tanto tempo nós ficamos separados, ó Deus, mas agora, ó Deus, gradativamente, respeitando as orientações das autoridades, estamos retornando, ó Deus, à nossa comunhão. Ó Senhor,
Também é um privilégio, ó Deus, que Tu nos chama, ó Deus, para o Teu reino, e é um privilégio que Tu nos comissiona, Tu nos dá orientação, ó Deus, para participarmos efetivamente da Tua obra. É um privilégio e por isso nós agradecemos. E agora, Senhor, nós suplicamos a Ti, ó Deus, que nesse estudo, nesse texto de Tiago, nesses versículos que estaremos meditando e lendo, ó Deus, que Tu possas nos ensinar, ó Deus, como vivermos efetivamente a vida cristã, assim como viveu Jesus Cristo no seu ministério aqui na terra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Se nós olharmos atentamente, esse capítulo 2 de Tiago, ele está tratando de dois assuntos, acepção de pessoas e boas obras, que, na verdade, é um descumprimento ou uma não obediência, um desrespeito, não cumprir realmente o que nós chamamos de lei áurea, a lei régia. Qual é essa lei régia? Qual é essa lei áurea? É a que Jesus estipulou em Mateus 22, 34 a 40. É bem conhecido, mas vamos ler para lembrar. Entretanto, os fariseus, sabendo que lhe fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por isso que é chamado a lei régia, a lei áurea. Amarás a teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Quando se faz acepção de pessoas e quando não se faz as boas obras orientadas por Deus, estamos evidentemente deixando de cumprir esse segundo mandamento, como Jesus fala aqui. Este é o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesses versículos do capítulo 2, Tiago trata de duas ações que descumprem, ou não obedecem esse mandamento. E, geralmente, se faz esse descumprimento, não se cumpre em relação às pessoas pobres, as mais carentes. Acepção de pessoas é quando você trata alguém pelo rosto, pela aparência, pelo que a pessoa mostra que é. Então, normalmente, na comunidade aqui que ele está se referindo, isso ocorre hoje, modernamente, se tratavam as pessoas com mais diferença, com mais respeito, pela aparência. Dava-se mais honra a quem tinha uma aparência de riqueza, de nobreza, né? Isso nós vamos ver nos primeiros versículos desse capítulo, inclusive lá citando, quando entrava uma pessoa com essa aparência na igreja, recebia mais honra do que as demais. Então, esse é o primeiro problema que ele está tratando. E hoje, então, nos versículos 14 a 26, fala das boas obras, da falta de boas obras, e vai citar, inclusive, exemplo. Então, ele ensina que a fé verdadeira, a fé genuína, a fé realmente como dom de Deus é provado com obras, com atos de obediência. E ele faz a pergunta, como nós lemos no versículo inicial, faz uma pergunta que é retórica, que já tem a resposta. Pode essa fé sem obras salvar? É salvífica essa fé? A resposta já está implícita, que é evidente que não. Porque não é fé verdadeira. Fé sem obras não é fé verdadeira. Pode ser apenas uma confissão. A pessoa dá um testemunho, uma confissão. Eu creio. Mas se não tiver o acompanhamento, realmente não é uma fé genuína, porque a fé genuína transforma vidas. E o que são obras? São atos, ações de amor e de misericórdia, de caridade, praticados
pelos cristãos. Por quê pelos cristãos? Porque são qualquer ato, qualquer ação feita em obediência a Deus. Feita em obediência a Deus, a serviço de Deus e para louvor a Deus. Então, nós temos muitas obras caritativas, muitas obras que podemos dizer boas, mas para Deus, a Bíblia nos ensina que boas obras nessa conceituação são obras que servem para louvor de Deus, louvor a Deus e em obediência a Deus. Evidentemente, então, que são obras dos filhos de Deus, porque esses fazem para o louvor. É muito bom para a sociedade todas as obras de caridade, mas quando nós estamos tratando aqui de boas obras, consequência da fé, elas têm esse conceito e têm essa natureza. Elas são em obediência a Deus e para louvor a Deus. Alguns enxergam nessa carta aqui, antes de nós entrarmos em alguma análise, nas considerações sobre os versículos, alguns teólogos enxergam nesta carta um conflito entre Paulo e Tiago, porque esse conflito, na verdade, é inexistente, mas eles enxergam um conflito porque Paulo vai tratar nas suas obras que a salvação é exclusivamente pela fé. E, evidentemente, temos inclusive, Paulo afirma isso em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas logo em seguida, no capítulo 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então vemos que Paulo não dissocia boas obras da fé. Ele coloca boas obras como também acompanhamento, como junto com a fé. E nós vemos, inclusive, o que Paulo fala muitas vezes sobre fé, a fé que salva, a salvação exclusivamente pela fé, porque nós lembramos que os judeus a quem Paulo pregou, e aos gentios, eles tinham a noção de que, naquele momento, tinham a noção de que a salvação vinha pelas obras através da obediência. Então, principalmente os judeus tinham esse entendimento, esse aprendizado, essa consciência de que, se ele cumprisse os mandamentos, se ele participasse da assembleia, fosse na igreja, nas festas, fizesse o ofertório que estava em todos os ordenamentos e mandamentos, ele estaria salvo. Então, salvação pelas obras. Então, Paulo combate isso, que a salvação não vem pelas obras, vem pela fé. Então, ele fala muito claramente isso. Não é consequência das obras, é pela fé, que é dom de Deus, vem de Deus. Mas ele nunca fala também, nunca deixa a entender que não existem as boas obras. Tanto é que ele mesmo participou de muitas obras de caridade, e uma delas famosa é a arrecadação de alimentos para a igreja de Jerusalém, nas viagens missionárias que ele fez. Uma das viagens, ele fez uma grande arrecadação, ele sempre participou desses movimentos. Tá? Temos essa noção. Então, não há conflito, não vou me estender aqui, mas não há conflito entre Tiago e Paulo, porque Tiago, inclusive, diz que a fé, a obra, as boas obras, são consequências da fé, elas acompanham a fé. E o que ele está dizendo é que fé sem obras é uma fé morta, uma fé que não é genuína, não é verdadeira. Então, no versículo 14, como nós já falamos, vamos comentar aqui rapidamente, Tiago, o autor dessa carta, faz uma pergunta: qual o proveito de uma fé sem obras? Pode esta fé salvar? A resposta é claro, não. A fé genuína, a fé viva, verdadeira, que transforma a vida, produz obras, boas obras, produz atos de amor e de misericórdia. Fé sem obras é morta.
não porque ela pereceu na caminhada da pessoa, não é por isso, é porque ela nunca existiu, nunca teve vida. Não existiu verdadeiramente a fé. E esta fé sem obras não salva, não regenera. Pode ser apenas uma confissão, pode ser apenas uma declaração, eu creio, eu tenho fé. Pode ser apenas de palavra. O crente verdadeiro mostra a sua fé genuína no que ele acredita, na transformação, no dom que ele recebeu de Deus através das suas obras. O crente verdadeiro sempre mostra através das suas obras. E caminhando, então, nós vemos que ele faz, nos versículos de 15 a 17, ele faz, então, uma colocação, ele mostra um exemplo de uma fé sem obra, e ele traz aqui, como exemplo de uma fé morta, uma fé sem vida, ele cita uma hipótese, mas ele está citando tranquilamente, deveria ter acontecido na comunidade dele, como pode acontecer hoje das nossas comunidades. Ele cita aqui um irmão, ou seja, alguém da comunidade mesmo. Ele fala, né, se um irmão, começa no versículo 15, ou uma irmã estiverem carecidos, necessitados de roupa ou alimento. E alguém diz, esse irmão carecido recebe então de outro irmão, recebe apenas as palavras: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não recebem o que precisam, não recebem o alimento e nem a roupa para se aquecer. Podem essas palavras resolver a necessidade, a carência daquele irmão? Podem apenas palavras, aquecer e saciar uma pessoa carente? Como meras palavras, simples palavras, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, não alimenta e nem aquece, assim também uma fé sem obras é morta. Essas palavras que não têm efeito prático nenhum na vida do carente é assemelhada à fé sem obras, é morta, não tem vida em si mesmo. E ele conclui, então, desses versículos 15 e 16, que a fé desprovida de obra é morta, inútil, inativa, inerte, inoperante, não saciou o necessitado. E nesse texto todo, ele vai dizer que é uma obra morta, é como um corpo sem o espírito. Nós sabemos que corpo sem espírito é um cadáver, é morto, não tem vida. Nos mostra claramente a crente que nós chamamos de crente nominal, que não vive a sua fé. Às vezes é membro da igreja, da nossa comunidade, participa aqui e tudo, mas não mostra uma fé viva, vibrante, atuante, uma fé que dá vida, né? E nós temos, a Bíblia ensina claramente, em alguns textos, que nós devemos participar dessa obra. Tá? Já começa em Isaías mesmo, 58, capítulo 58, Isaías, versículos de 7 a 10, nós lemos o seguinte: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires um nu, o cubras e não te escondas o teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Então vemos já o profeta chamando a atenção da nação para esse cuidado com a comunidade de fé, esse cuidado com o próximo. Mas tem um texto também bastante forte de Jesus, do Novo Testamento,
Mateus 25, 31, é um texto, vou ler alguns versículos, mas é rápido. Mateus 25, 31 a 46, é bem conhecido, só para lembrar os irmãos. Diz esse texto: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizesse a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Então, olha como a Bíblia é pródiga, o ensino de Deus é pródigo em nos chamar a atenção para esse aspecto da nossa vida comunitária, da nossa vida em sociedade. Então, parece exagero o suprimento aos irmãos, parece exagero o que Tiago falou lá, que alguém encontrou numa comunidade um irmão carente e disse: apenas vai-te em paz. Parece exagero isso, exagerado, uma hipótese exagerada? Será? Será que é exagerado? Acho que é uma reflexão para cada um de nós. Nós estamos falando aqui de comida e roupa, mas há muitas outras necessidades que nós podemos suprir. Muitas outras hoje na nossa vida moderna, muitas outras necessidades nós estamos capacitados pela transformação de Deus em seus filhos, pela transformação que Deus faz nos seus filhos, a atender às necessidades. Chama atenção, claro, roupa e comida, mas há muitas necessidades, às vezes até de companhia, de conforto, né? E isso faz parte da nossa vida. Mas Tiago avança então nessa sua lição sobre as boas obras, dizendo que muitas pessoas, aquela fé sem obras, a fé viva, a fé morta, a fé sem obra, são daquelas pessoas que creem em Deus apenas. Muitos confessam, e a gente vê na nossa sociedade, ao nosso redor, parentes nossos, amigos nossos, eu creio em Deus, coisa mais fácil. Hoje, modernamente, até está aparecendo muitos ateus, né? Mas antigamente era mais difícil. Era raro uma pessoa dizer que não crê em Deus. A maioria diz que crê em Deus. Eu creio em Deus. Essa confissão, então, nominal, da boca para fora, é que Tiago está combatendo aqui, dizendo que isso realmente não é fé. Porque a fé tem obras. E qual obra? A obediência, fazer a vontade de Deus. E ele é muito, na sua argumentação aqui, é muito forte, porque ele diz que crer apenas até os demônios creem. E é verdade. Os demônios creem. E tem um estudioso aí que fala, inclusive, que os demônios até têm uma crença até maior do que alguns teólogos liberais que a gente vê hoje, porque os demônios creem e tremem. E a teologia liberal e alguns aí liberais da nossa modernidade aí dizem que creem, mas não tremem. Não dizem que creem, mas não acreditam em milagres, não acreditam em Jesus, em nascimento virginal de Jesus, um monte de coisa. Então, Tiago aqui nos mostra, olha, crer apenas, até os demônios fazem isso. Mas há uma diferença de crer apenas. Quem apenas crê, como os demônios, nunca foram transformados.
não foram regenerados, não serão regenerados, não serão regenerados, não nascerão de novo. Crentes mesmo são transformados, nascidos de novo, regenerados, para crer em Deus, mas com obediência, com obras, fé que se mostra ativa. E daí, nos versículos de 20 a 24, ele vai nos mostrar, chamar até de insensato. Ele está aqui como que conversando com alguém hipoteticamente e dizendo, todo esse texto parece que ele está conversando com uma pessoa, né? Uma hipótese, é um modelo de linguagem, de redação, de expor as suas ideias, simular um diálogo. E aqui ele diz, no versículo 20, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, a fé sem obras é morta, não tem validade nenhuma. Então, a seguir, ele cita o exemplo de Abraão. Abraão, esse pai da fé, o herói para os judeus, aquela figura grande, reverenciada pelos judeus, né, como o pai da nação, possuidor de uma fé verdadeira. E a gente vê pela vida de Abraão vários episódios da sua obediência, de ele estar fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Mas aqui Tiago cita uma das passagens bem lembrado, bem conhecida dos judeus e por todos nós, que é a obediência que Abraão mostrou, a sua obra através da obediência que ele mostrou quando, por ordem de Deus, por orientação divina, ele é mandado por Deus para sacrificar o seu filho, seu único filho, aquele filho que ele tinha recebido em promessa já na sua velhice, e que Deus tinha dito para ele, prometido que seria através de seu filho, ele seria pai de uma nação numerosa. E ele recebe então essa ordem de Deus, e sem pestanejar, sem relutar, ele sai para cumprir, sai para fazer essa obra. Então aqui Tiago nos mostra esse exemplo de fé acompanhado de obras, porque ele efetivamente fez a vontade de Deus, ele efetivamente agiu, não ficou idealizando, elucubrando o que fazer. Ele realmente pegou os seus apetrechos, o menino, se preparou para a viagem e foi para cumprir a ordem de Deus. E nós sabemos o desfecho, que Deus providenciou o cordeiro. Mas nisso foi testado a fé de Abraão, foi testada a fé dele, através da obediência, através dessa obra. Ele foi até o local que Deus tinha mandado para cumprir a ordem de Deus. E resultado dessa fé ativa, dessa obediência de Abraão, ele foi chamado amigo de Deus, pelas obras que ele fez, pelas obras que consumou, que ele fez na sua vida. Ele teve a sua fé provada. Se ele dissesse apenas creio em Deus, mas não tivesse tomado a atitude de obedecer a Deus, seria essa fé que Tiago está dizendo que é inoperante, morta. Mas, ao contrário, ele obedeceu, ele creu e obedeceu. Sua fé foi acompanhada de obras de obediência. Mas, para não ficar só em Abraão, que é um herói da fé, um homem muito considerado pelos judeus, ele vai falar também, o autor Tiago vai falar no versículo 25, de uma outra pessoa que também creu e teve uma boa ação, teve uma ação, um ato de obediência, que é Raabe. Diferente de Abraão, que é uma pessoa digamos assim, uma elevada estatura de fé e moral, imponente, uma figura imponente. Esta aqui é uma mulher pouco considerada na época, e pior ainda, uma meretriz, prostituta, não era do povo de Deus, e creu em Deus quando ela recebeu os espias
ela vai dizer para os espias: o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Fé. Tá? Recebeu de Deus o dom da fé, recebeu de Deus esse conhecimento. O Senhor, vosso Deus, falando para aqueles espias, aqueles enviados que vieram à terra dela, é Deus nos céus e na terra. E não só ela mostrou, não só confessou, não só trouxe palavras dessa crença dela, mas ela agiu quando protegeu, quando recebeu os espias, os enviados de Deus naquela terra, quando protegeu, guardou e orientou para a sua volta à sua terra. Então, fé e obras. Então, Tiago, com esses dois exemplos, vai dizer que fé sem obras é morta. E isso, para nós, é uma lição muito grande. Nós, muitas vezes, estamos acostumados. Fé é dom de Deus, exatamente. Tiago não está dizendo nada disso, não está contrariando nada disso, mas ele diz que obras é resultado da fé viva, da fé genuína, da fé que vem de Deus, como dom de Deus. E ele vai encerrar, então, no versículo 26, dizendo, fazendo uma analogia com um corpo, essa fé sem obras, como um corpo sem espírito. É um cadáver, está morto. Assim, uma fé sem obras é morta. Estamos concluindo o nosso estudo, mas algumas reflexões que a gente pode fazer desse texto, não precisamos assim, muito estudo para entender o que o autor está dizendo aqui, mas algumas reflexões que nos trazem para o nosso dia de hoje. Esses dois problemas que estavam ocorrendo naquela comunidade, que denotavam a falta de amor, que é a acepção de pessoas, e a ausência de obras. Será que esse problema existe na nossa comunidade hoje? Quando estou dizendo a nossa comunidade, não especificamente a Silva Jardim, também a Silva Jardim, mas a Igreja de Deus, será que temos isso? Será que temos essas duas situações que denotam o descumprimento da lei áurea, da lei régia? Será que a nossa sociedade, aqui no Brasil e todo o mundo, nós vemos tantas imagens aí, basta ligar a televisão, as redes sociais, como o pastor falou antes, está tudo nas redes hoje, basta olharmos, e isso nós somos bombardeados a todo momento, imagens de fome, imagens de miséria, de abandono, de crianças subnutridas, crianças e pessoas morrendo por falta de cuidados básicos, pessoas sem moradia, sem trabalho, sem dignidade. Não está faltando a ação aqui, a obra do povo de Deus? Está faltando a obra aqui da igreja, nós como povo de Deus? Aqui nós citamos no início, né, a questão das cestas básicas de alimento, roupas também, a gente tem dado bastante, até por iniciativa da SAF, das mulheres aqui dessa igreja, que fazem essa coleta de roupas, fazem confecção de roupas. Estamos fazendo bastante, mas lembrarmos de que Deus nos colocou, Deus nos dá, nos coloca nesse mundo, nos chama, nos renova para sermos a luz do mundo, sal da terra, mas, sobretudo, para que a igreja já possa mostrar, não de forma plena e perfeita, o que será a eternidade. Ou seja, a igreja é chamada para minimizar essas dificuldades, essa miséria que nós estamos vivendo. E essa miséria, é lógico, que não será eliminada nessa nossa vida, porque essa miséria toda é consequência do pecado, é consequência da corrupção, é consequência da queda do homem, do egoísmo, do pecado, da falta de amor ao próximo, tudo isso decorrente do pecado.
Então, essa miséria só deixará de existir efetivamente no reino de Deus quando Jesus voltar. Mas nós somos chamados para já mostrarmos para o mundo um modelo, não pleno, não perfeito ainda, mas um modelo do que é o reino de Deus. Jesus veio para trazer o reino dele. Nós, como igreja, nós precisamos mostrar isso com o cuidado, então, com o cuidado dos nossos semelhantes. Essas imagens, então, a gente vamos eliminar? Não, porque nós sabemos que isso é consequência do pecado, mas somos chamados a minimizar, somos chamados a fazer o que está ao nosso alcance, como louvor a Deus, não para a nossa vaidade, não para o nosso ego, mas para Deus. Então, essa miséria é resultado do pecado, da corrupção que degradou tanto a sociedade, tanto o homem, como também o mundo, né? A criação, toda a criação foi degradada. E os crentes, então, a igreja é usada por Deus para mostrar, mesmo que muito aquém do modelo perfeito, a restauração dessa ordem. E nós podemos, o movimento de reforma, o movimento reformado, teve grande avanço nessa questão de obras. Quando começou o movimento reformado, né, no século XVI, pelos anos 1500, houve muito avanço na obra da igreja, né? Nós vemos que Lutero e Calvino, em Genebra e própria Alemanha, muitos avanços sociais tiveram como consequência da obra da reforma, como consequência do entendimento da igreja de maneira diferente, que a igreja é responsável também por minimizar essa situação de miséria, por cooperar para que haja avanço, haja crescimento das situações, da melhoria da situação de vida da população. E nós podemos citar, por exemplo, Genebra, tinha um hospital, já existiam, claro, mas Genebra tinha um hospital lá, foi criado um hospital para atender as pessoas, os genebrinos, e esse hospital era administrado pela diaconia. Calvino, inclusive, restabeleceu o serviço diaconal na igreja, que havia sido deixado um pouco de lado. Em Calvino, através da obra social na igreja, ele restabeleceu a junta diaconal como oficiais da igreja encarregados de atender às necessidades da população, tanto sanitárias como, às vezes, como quando precisa até de hospedagem. Da reforma de Lutero e de Calvino também veio o entendimento de que não devia o crente explorar demais os empregados, principalmente com jornada de trabalho excessiva. De Calvino e do Lutero, do movimento da reforma, vieram também as casas de repouso para doentes, né, os hospitais, mas também para atendimento das pessoas idosas e pessoas carentes. Tudo isso veio como bojo da reforma no entendimento do mandato de Deus, de minimizar, ou de atender, né, de enfrentar a miséria decorrente do pecado. Também de Lutero e Calvino nós vemos a instituição deles, né, para a igreja, a influência deles na comunidade para que a instrução pública fosse obrigatória, ou seja, o ensino fosse obrigatório, escola obrigatória para todas as pessoas, como um instrumento, claro, de desenvolvimento, como um instrumento das pessoas terem melhores perspectivas de vida, né? Então, escolas, hospitais, distribuição de gêneros alimentícios, tudo isso vieram no bojo da reforma. Genebra, inclusive, ficou famosa por acolher muitos refugiados de guerra. E também
Nós vemos que nesse contexto, anos 1500, havia muita epidemia, muitas doenças, devido até questões de higiene, medicina ainda pouco desenvolvida, e nesses onde houve a reforma, onde a reforma atuou grandemente, essa questão de atendimento da saúde era muito forte por parte da igreja. A igreja incentivava e cooperava com isso, como até citei, através da junta diaconal. Junta diaconal é nosso nome, mas através do serviço de diaconia. E no Brasil, nós também temos esses exemplos de atuação da igreja. Aqui, o Evangelho chegou aqui no Brasil pelos anos 1800, no caso nosso, presbiterianos, 1859, mas já havia alguns movimentos antes, mas não denominacional, né? Mas vamos dizer que pelos anos 1800 começaram a vir aqui para o Brasil o Evangelho, né? A teologia reformada, as ideias reformadas, porque até então era a lei que no Brasil a religião oficial era católica, que é cristã também, e que também os católicos também fizeram e fazem grande obra social. Nós temos que entender isso, né? Porque temos algumas divergências doutrinárias, mas eles também têm grande contribuição nessas boas obras no mundo todo. Mas a questão da reforma que estava falando, porque não tínhamos acesso, à igreja evangélica ainda não poderia existir, porque existia a igreja oficial, que era católica. Mas a partir do movimento reformado vindo para o Brasil, nós vimos muitas escolas sendo fundadas. Muitas obras feitas por esses missionários que realmente, às vezes, até a gente fica pensando por que se perderam. Era um entendimento, e a gente via isso, o presbítero Rogério até que está bem por dentro dessa coisa, mas era um entendimento dessa situação, mas era um entendimento dos missionários que a igreja deveria ter, era igreja e escola. Igreja e escola. E o próprio Mackenzie, né, Instituto Mackenzie, que é da igreja, tem 150 anos, né? 150 anos. E foi um avanço quando começou o Mackenzie, né? Até, se não me engano, até pessoas de cor, filhos de escravos, podiam frequentar o Mackenzie, que não era comum no sistema escolar da época. E não só o Mackenzie, nós temos... O Mackenzie é assim, o que nós mais lembramos e o que tem atuação hoje muito forte, muito grande. Mas nós tivemos muitos movimentos dos missionários que vieram do exterior fazendo escolas, atendimento de saúde mesmo, médicos que vieram do exterior, que atuaram pelo interior do Brasil, Pernambuco, como missionários e como profissionais da medicina. São testemunhos fantásticos, não só presbiterianos, mas batistas e vários outros. Então, cumprindo esse mandato, cumprindo o que está dizendo aqui. Boas obras, mas que glorifiquem a Deus, que sejam feitas para Deus. Com relação ao estudo que nós estávamos falando, nós temos ainda, a igreja tem, se eu conheço também, o Instituto Gamo, também é dessa época, dos anos 1800, em Lavras, um grande colégio, obra fantástica, e outros colégios. Hospitais mesmo, nós temos agora aqui o Hospital de Curitiba, Mackenzie, que tem dado uma grande contribuição para a cidade, principalmente aí nesse período de pandemia. A gente tem visto como essa instituição está se desdobrando e investindo para aumentar o atendimento das pessoas necessitadas aí nessa questão do Covid. Mas temos vários, a igreja tem vários outros hospitais. Alguns tiveram até dificuldades, passaram por dificuldades, mas a diretoria da igreja atual tem investido, tem recuperado alguns hospitais. Então, é uma pena que eu, às vezes, fico pensando, é uma pena que essa ideia que os missionários tiveram, que a igreja católica também tinha, de que igreja e escola, igreja e escola. E era até bem próximo, né?
E na época, igreja, escola e cemitério. Até alguém me lembrou com ironia, e cemitério, porque não tinha onde enterrar. Mas igreja e escola, isso deveria continuar. Né? Nós temos visto no nosso país que necessidade falta a instrução, a escola. E é um papel que a igreja ainda perdeu um pouco, mas está no tempo. Está na hora. Nós temos aí a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem se espalhado, já tem saído de São Paulo, está em vários outros lugares. Que bom, né? Que seja um sonho, que ela esteja não só no Sudeste, como está concentrado hoje, mas que avance. Avance, quem sabe, para o Nordeste, tão necessitado de uma boa escolarização. Então, nós vemos assim, isso foi já o que a igreja fez, mas nós também mostramos o que ainda é possível, o que ainda é preciso fazer. Não para ser uma obra caritativa apenas, não uma obra de caridade, mas uma obra que engrandeça, que transforme, que leve à transformação, mas que engrandeça, que louve, que adore a Deus, que glorifique o nome de Deus. É isso que a igreja, nós, quando falamos de igreja, nós, né? Cada um de nós. É isso que nós, como igreja, precisamos fazer, essa obra que engrandeça o nome de Deus, que leve, que tenha transformação, que tenha crescimento, restauração de vidas, que combata a miséria. E uma das coisas que, para mim, é uma reflexão, terminando aqui o nosso estudo de hoje, uma reflexão que serve para cada um, não sei se é correto, mas eu penso, hoje nós vemos que, eu citei as obras da Reforma na Europa, né, principalmente, e como, a partir da Reforma, a Europa cresceu em todos os sentidos, mas principalmente como cresceu no movimento cristão, né? Como cresceu na pregação do Evangelho, na transformação das pessoas, e dali surgiram movimentos missionários para o mundo todo. Então, nós uma igreja totalmente engajada na obra do Senhor, uma igreja obediente ao Senhor, obediente ao mandamento do Senhor de dar roupa, dar alimento, atender a necessidade das pessoas. E nós vimos a igreja da Europa, a partir da Reforma, um movimento muito forte nisso. Então, essa reflexão. E hoje nós vemos a igreja na Europa, nos países desenvolvidos, ela está assim, decaindo, né? Está deixando até de existir. Se fala até no pós-cristianismo. É uma coisa que me leva a pensar, assim que a Europa e alguns países mais desenvolvidos começaram economicamente a crescerem muito, essa questão de atendimento à população passou tudo para o Estado. E a igreja ficou inerte, né? O estado de bem-estar social. O Estado rico supre todas as carências da população. Não precisa mais a igreja fazer nada. O que a igreja da Suíça vai fazer por um suíço? Tem tudo, o Estado dá tudo. Fico pensando assim nessa situação, será que não é essa situação? A igreja deixou de fazer a obra, transferiu para o Estado, será que não é isso que ela também foi regredindo? É uma reflexão que eu faço. E aqui a gente conhece que comunidades nossas, denominacionais, mesmo igrejas nossas, que a gente vê, ano após ano, continua sempre a mesma coisa. Você vai ver a igreja que não dá nada, só recebe. A igreja não dá nada. Assim, não dá não faz obra nenhuma, mas estou dizendo que elas não precisam, passam por carência real, e nós, quem tem condições, ajuda, mas a gente vê que sim, que passa ano, vai ano, passa tempos, e algumas comunidades são sempre, só recebe. E permanece sempre naquela situação. Isso me faz, então, vendo a Europa nessa situação, vendo algumas igrejas que a gente tem conhecimento disso aqui no nosso meio, na nossa cidade.
eu fico lembrando, né, que a matemática para Deus é um pouco diferente, né? Para a gente juntar, para a gente crescer, a gente tem que trazer, né? Para Deus, quanto mais dá, parece que mais vem, né? A matemática para Deus é diferente, um pouco diferente. Esse raciocínio, essa lógica para Deus não, é bastante diferente. Então, que essa questão de Tiago, esse estudo, esse ensino de Tiago aqui, sobre a necessidade de obras para mostrar, para provar a fé, seja uma constante em nossa vida e que nós possamos ter esse privilégio de participar dessa obra, de mostrar a nossa fé, através da obra, através de obras. Então, que Deus nos ajude, não só no entendimento, mas na ação do que Deus quer para as nossas vidas.